Oi, turma, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Nessa videoaula de hoje a gente vai fazer a resolução de uma situação problema sobre o conteúdo de razões trigonométricas, que vai servir como forma de revisão desse conteúdo que será cobrado na nossa avaliação bimestral, tá bom? Então vamos lá, a resolução dessa situação problema. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. E a gente pode ver aqui essa representação, né? O avião saiu daqui, levantou o voo em relação ao solo, fazendo um ângulo de 30 graus, e aí ele percorreu 9 quilômetros, que a gente percebe aqui, não é isso? Continuando, após percorrer 9 quilômetros em linha reta, sua altura h em relação ao solo será de. Então, simplesmente essa questão quer saber a altura h desse avião aqui em relação ao solo, em relação ao chão, tá bom? Então, pessoal, para a gente descobrir isso, a gente tem que observar primeiro que aqui a gente tem a representação de um triângulo retângulo, onde exatamente aqui nesse encontro, a gente tem o ângulo reto, certo? O ângulo medido 90 graus. E aqui nessa representação desse triângulo retângulo, como vocês podem ver, a gente tem aqui algumas medidas indicadas. Por exemplo, a gente tem a medida desse ângulo interno aqui, que é dada como referência, 30 graus, tá bom? Medida do ângulo interno. Temos a medida de um lado desse triângulo retângulo e queremos descobrir a medida de outro lado desse mesmo triângulo retângulo. Então, toda vez que vocês tiverem a medida de um ângulo interno de um triângulo retângulo, dado como referência, no caso aqui é 30 graus, e tiver mais a medida de um lado desse triângulo retângulo e quer descobrir a medida de outro lado desse mesmo triângulo retângulo, vocês vão aplicar uma das razões trigonométricas, seno, cosseno ou a tangente, tá bom? De acordo com as informações que a gente vai responder com duas perguntas básicas. O que a questão nos fornece e o que a questão está querendo que você descubra, tá bom? Então vamos lá. O que é que a questão nos fornece? Ela dá esse ângulo aqui de 30 graus e nos dá a medida desse lado aqui do triângulo retângulo, que no caso mede aqui 9 km. Só que a medida desse lado do triângulo retângulo, ele representa quem? Cateto adjacente, cateto oposto ou hipotenusa? Ele representa esse lado aqui, a hipotenusa. Por quê? Porque está exatamente oposto, ó, ao ângulo reto. O lado do triângulo retângulo que fica oposto ao ângulo reto, a gente vai chamar de hipotenusa. Então, 9 aqui representa a nossa hipotenusa, que eu vou colocar aqui a representação como H, tá bom? H maiúsculo. Continuando. E o que é que a questão nos dá? O que é que a questão quer que você faça? Ela quer que você descubra a medida desse lado que está oposto ao ângulo de referência, que no caso aqui ela representou como Hzinho. Olha o que eu acabei de citar. A medida do lado oposto. O lado oposto ao ângulo de referência. Se é o lado oposto, logo eu vou dizer que aqui eu tenho o cateto oposto, tá bom? Eu tenho o meu CO, de forma aqui resumida, que significa cateto oposto. Então, ó, eu tenho cateto oposto e tenho a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, qual é das relações trigonométricas que tem essa razão? Cateto oposto e hipotenusa. Aí você deve lembrar que é o nosso querido e amado seno, tá bom? O seno, ele relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Só que será o seno de quantos graus? De acordo com o ângulo de referência que a gente pegou aqui, ó, que no caso é 30 graus. Então será aqui o seno de 30 graus, tá bom? Seno de 30 graus será igual cateto oposto, como diz a nossa relaçãozinha básica, sobre a hipotenusa. Tranquilo, turma? Pronto, feito isso, a gente agora só vai substituir. Vamos substituindo aqui o seno de 30 graus. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Aí vocês têm que se lembrar lá da tabela dos ângulos notáveis, né? 30 graus é um ângulo notável, o seno dele vale exatamente 0,5 ou 1 meio, como vocês queiram colocar. Aqui eu vou colocar 1 meio, mas se você colocar 0,5, também a resposta vai dar correta. Então, 1 meio igual. Cateto oposto, quanto é que vale aqui o nosso cateto oposto? Cateto oposto é a medida que eu estou querendo descobrir, ó, que é o Hzinho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, Hzinho. Quem colocar X também não tem nenhum problema, tá bom? Sobre o H, esse H maiúsculo aqui, ele representa a hipotenusa, que no caso aqui, ó, é exatamente 9 km. Vou colocar apenas 9. Feito isso, agora a gente vai resolver essa situação aqui. Iniciando a multiplicação da resolução dessa regra de 3 simples, do meio pelos extremos, utilizando essa propriedade, pelo H, pela letrazinha, que eu acho mais tranquilo da gente resolver dessa forma. Então fica aqui H vezes 2, trazendo o nosso cálculo para cá,
eu tenho que H vezes 2 vai ser igual a 2H. 2H. Igual, continuando. Tenho agora aqui, ó, 1 vezes 9. 1 vezes 9 vai ser exatamente igual a 9. Eu tenho 2H igual a 9. Quero descobrir apenas a medida de H, tá bom? Então, o H, vou deixar ele aqui, o nosso H. Vou colocar só assim, para ficar mais representativo. H vai ser igual a 9, que já está depois da igualdade. E o 2 aqui, ó, que está multiplicando o H, ele vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passou aqui, consequentemente, dividindo. Então, logo, H vai ser exatamente igual a 9 dividido por 2. É a mesma coisa que a metade de 2, que no caso é 4,5, tá bom? Então, aqui, ó, como a medida desses 9 quilômetros aqui estão dadas como eu já falei, em quilômetros, logo aqui a medida dessa altura aqui, desse H, também vai ser dada em quilômetros. Então, após percorrer 9 km em linha reta, sua altura H em relação ao solo será de exatamente, ó, 4,5 km. Ou, como vocês queiram falar, quilômetros, tá bom? 4,5 km ou 4,5 km, 4,5 km. Tranquilo, turma? Então essa era a revisão aqui inicial para vocês.